Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, 22 de outubro de 2021, damos início ao segundo momento do projeto Novo Olhar, abordagens e perspectivas sobre as relações humanas. O projeto Novo Olhar foi pensado com carinho pelos meus colegas e amigos do 8º ano, junto com os professores e coordenado pela professora de arte de língua inglesa, Rosicléia Faria, com o apoio do coordenador Kelion e da diretora Maria Marta Rodrigues. Os mesmos se encontram aqui conosco. Esse projeto vem abarcar dúvidas e questionamentos que nós, adolescentes, trouxemos no decorrer das aulas. A proposta para esse segundo é Encontros e Cuidados na Adolescência. Viver com sabedoria e saúde. Locução e mente sã. Quem irá conduzi-la é a nossa convidada especial, doutora Marisa. Apresentarei um breve currículo da nossa convidada, Marisa Costa Peixoto. Possui graduação em Medicina Humana pela Universidade Estadual de Montes Claros, com mestrado em Saúde da Família pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Montes Claros e R3 em Doenças Infectoparasitárias pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Saúde da Família pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, especialização em Docência em Saúde pelo Centro Universitário de Patos de Minas, especialização em Preceptoria de Residência Médica no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Atualmente é professora do Centro Universitário de Patos de Minas, coordenadora e preceptora do Internato de Saúde da Família, coordenadora e preceptora da Unidade Curricular Integração e Integração em Serviço e Ensino Comunidade, coordenadora da Comissão de Residência Médica e supervisora e preceptora da Residência Médica em Saúde da Família, membro do NDE e das comissões de apoio psicopedagógico, de planejamento e de avaliação do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas. Médica de família atuando na Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em medicina de família e comunidade. Seja bem-vinda, doutora Marisa, ao Colégio Fonseca Rodrigues. É sempre um prazer ter você aqui conosco e sinta-se à vontade para conduzir esse momento. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite que a escola fez, né? Me coloco sempre à disposição para estar vindo aqui conversar com vocês. A gente veio hoje bater um papo a respeito de saúde, né? Cuidados com o nosso corpo. Então, a gente vai falar um pouco a respeito da saúde de um modo geral e nós vamos enfocar os cuidados nessa fase que vocês estão agora, que é a adolescência, né? E aí, se for surgindo perguntas, eu não sei como que é, se é no final, se pode durante a palestra, mas vocês podem ficar à vontade para estar fazendo as perguntas. Bom, inicialmente, a gente vai começar conceituando para vocês a questão relacionada à saúde, que hoje em dia o conceito de saúde é um conceito bem amplo. Ele não é mais só considerado a ausência de doença ou enfermidade. O conceito de saúde, ele engloba um bem-estar relacionado à questão física, psíquica e social também. Por quê? Todas as coisas que estão ao nosso redor podem impactar na nossa saúde. Então, hoje em dia, quando a gente avalia alguém em relação à nossa saúde, a gente faz a avaliação global da pessoa, inclusive onde a pessoa mora, com quem que ela mora, quais são as relações que ela estabelece com a família, com a comunidade, onde ela está inserida, quais são os fatores ali em volta que podem influenciar. Por exemplo, se eu moro num local que não tem rede de esgoto, algumas coisas podem acontecer com mais frequência do que quem mora num local que tem a rede de esgoto certinha, né? Então, o que está em volta da nossa vida em relação ao ambiente, as relações sociais, na família, na comunidade, a relação com os amigos e as questões genéticas também, né, que a gente já traz quando a gente nasce, são coisas que vão impactar na nossa saúde. E a gente vai enfocar um pouquinho em relação a essa fase que vocês estão vivendo, que é a adolescência. A adolescência é uma fase de transição. É uma fase
de mudança da infância para a fase adulta. Ela é uma fase longa e ela é dividida em etapas. Acredito que a maioria aqui está ainda na primeira etapa, que é em torno de 10 a 13 anos. Então, vocês devem estar na transição da primeira para a segunda etapa. Essa fase, nas meninas, ela acontece um pouco mais rápido. Pode ser a partir dos 9 anos, 8, 9 anos, algumas meninas já vão começar a apresentar alguns sinais da puberdade, que é também um marco, né? E que acontece durante essa fase da adolescência. Já os meninos é um pouco mais tardio, geralmente entre 10 e 11 anos. Essa primeira fase é uma fase que acontece muitas mudanças, né? Depois, a segunda fase, que é de 14 a 16 anos, as mudanças continuam acontecendo, só que vai ser estabelecido de uma forma mais enfática a questão relacionada ao psique da pessoa, que é a personalidade, a autoafirmação, a autoaceitação, e depois a fase final, que é aquela fase que vai antes da vida adulta, né? Que seria a segunda fase é entre 14 e 16 anos, e a última fase é de 17 a 20 anos. Porque aí, a partir de 20 anos, a gente já considera adulto. Então, a fase de adolescência seria entre 10 e 19. Nessa fase, o que acontece? Igual eu falei, em relação à puberdade que vai iniciar nessa fase. Então, os hormônios que ainda estavam lá silenciosos, e na infância a gente ainda não tem a atuação desses hormônios, começam a ser produzidos e eliminados de forma em maior quantidade. E aí, algumas coisas vão acontecer. Nas meninas, a primeira coisa que acontece é o aparecimento do broto mamário, que é o nascimento da mama, e a mama vai crescendo progressivamente. Depois do nascimento da mama, aparecem os pelos na região de axila, da pubis, que é próximo da genitália, e depois vem a menstruação. E nos meninos, o que começa a acontecer é um crescimento, né? Os meninos têm uma fase que a gente chama de estirão, que os meninos começam a crescer, surgir pelos na axila também e na região pubiana, e pelos da face demora um pouco mais. Os pelos da face, a partir lá dos 15, 16 anos, é que vão aparecer. E por que essa fase é importante a gente falar sobre ela? Porque vai haver algumas mudanças no nosso corpo. A gente tem que lembrar que nosso corpo é nossa primeira casa, né? Tá certo que a gente morou lá dentro da barriga da mãe, né? Mas a gente já tinha ali o nosso corpo estabelecido, com alguns funcionamentos ali dentro da barriga. Então, é a nossa primeira casa e a gente tem que cuidar dela. Na fase da adolescência, com esse boom dos hormônios, o que vai acontecer? Algumas coisas que antes a gente não preocupava, a gente vai começar a preocupar. Por exemplo, a gente vai transpirar, vai suar um pouco mais do que era o costume. Então, a gente tem que ter cuidado com a higiene corporal. Por exemplo, não é só os meninos, né? Porque às vezes os meninos sofrem mais em relação ao chulé, mas é uma das coisas que vai começar a acontecer, tanto nas meninas quanto nos meninos. O nosso pé vai transpirar. Se a gente ficar usando a mesma meia, hora que você tira, ninguém aguenta o cheiro que vai dar, porque nosso corpo, naturalmente, ele tem bactérias que vão fermentar ali onde está sendo a transpiração em maior quantidade, provocando o cheiro desagradável. A axila também, se a gente não cuidar da axila, né, por exemplo, lavar na hora que toma o banho, enxugar bem enxuto e usar um desodorante, a gente vai ter o famoso CC, né, que é o cheirinho ruim, e que tem a ver com as bactérias do nosso próprio corpo.
E o que evita da gente ter isso? Seria os cuidados, né? De um banho bem tomado, de usar um desodorante, no caso do chulé, trocar a meia todo dia, enxugar o pé bem enxutinho depois que toma o banho. Tem algumas pessoas que usam pó secante, que é tipo um talco, porque diminui um pouco a transpiração. Além disso, a nossa pele fica mais oleosa, então tem uma chance maior de aparecer acne, que às vezes as meninas vão apresentar um pouco mais rápido do que os meninos, as acnes, que normalmente é na região facial, a região do tronco e nas costas. Então, também cuidar da pele, usar um protetor solar, usar um sabonete neutro para poder estar ajudando a tirar a oleosidade da pele para não ter tanto impacto. E quando a acne é mais severa, tem que estar procurando um serviço médico para tratar. Além disso, a gente sempre fala para não espremer, né? Porque ali é transitório essa fase. Com o tempo vai ter uma melhora, só que se vocês ficam espremendo, vai gerar marcas no rosto e no restante do corpo, sem dizer as complicações quando a pessoa começa a espremer, aquilo ali pode levar para outras coisas piores. Por exemplo, formação de abscesso, infecção na região da face e até uma infecção generalizada quando é uma coisa mais severa. Então, esses cuidados são importantes e é importante saber que isso é transitório. Igual eu falei, quando é uma coisa que está que incomoda muito, às vezes tem que ir no serviço médico para poder procurar ajuda. Porque para isso tudo tem os cuidados que a gente orienta, mas tem também, às vezes, o uso de alguma medicação local que pode ajudar. Em relação às meninas, a gente falou da menstruação que vem. Então, existe um cuidado que a gente tem que tomar durante o período da menstruação, com o uso do absorvente. A gente fala que, em média, dependendo do fluxo menstrual, se ele for muito intenso, a cada 4 horas, no máximo, o absorvente tem que ser trocado, para não ter risco de infecção, né? Tem menina que sangra um pouco menos, então, às vezes, o absorvente ele pode ser ficado. A gente fala de 4 a 8 horas, vai depender muito da menina. Tem meninas que apresentam cólicas de forte intensidade. Às vezes, aquele período ali deixa a menina em casa, porque a cólica é tão forte que ela não consegue fazer mais nada. É também motivo de procurar ajuda, se for o caso, né? De ser uma coisa que impacta na vida dela, que atrapalha as atividades diárias, então tem que estar procurando. Além disso, né, a gente fala que precisa tomar os cuidados gerais com a higiene corporal também, porque na menina também vai aumentar a transpiração. Então, há essa necessidade da gente lembrar desses cuidados. E no caso da menstruação, para a menina vai ser uma constante, né? Porque a menstruação, ela começa na adolescência e ela vai até a fase que a gente chama de menopausa, que seria a última menstruação. E essa fase, gente, é lá para os 50 anos, depois dos 50 anos. Então, é uma coisa que deve ser acompanhada quando ela vem com esses sintomas que a gente falou, de dor e de desconforto que podem impactar no dia a dia da menina, né? Além dessas mudanças que a gente falou, a gente também vai perceber um crescimento, porque na menina, o crescimento, ele pode ir até 2, 3 anos depois da menstruação, só que aí ela vai crescer, começa a desacelerar, porque ela cresce muito até na hora que ela menstrua. Menstruou, o crescimento vai desacelerar e talvez vai até estabilizar. Já os meninos, até 19 anos, 20, ele vai crescer, né? Então, o crescimento começa, essa fase de estirão começa aí em torno dos 12, 13 anos e pode ir até os 18, 19 anos. A mudança da voz nos meninos também é uma coisa evidente, né? E também o aumento a gente falou de pelos na genitália, mas há um aumento também do tamanho da genitália. O testículo vai crescer,
o pênis vai crescer, né? No caso das meninas, a diferença que elas vão sentir maior é a presença de pelos, porque a genitália feminina ela é mais escondida, né? As meninas não conseguem perceber tanto essas mudanças e vai ter mudanças internas bem evidentes, que é a ativação do ovário, crescimento do útero, para poder estar capacitando a menina a receber, por exemplo, uma vida para ser gerada lá no útero. A partir do momento que a menina está menstruando, isso já é possível, né? Junto com isso tudo que a gente falou, a gente sabe que essa fase é uma fase que a gente falou de transição, de transformação. A gente tem que lembrar que é também uma fase difícil, porque as transformações trazem várias coisas, principalmente relacionadas ao emocional. Às vezes o adolescente olha para o espelho e acha que ele é o mais feio de todos, né? Que o corpo não está do jeito que ele queria que fosse. Às vezes acha que ele não é inteligente igual os outros são. Às vezes acha que ele tem menos amigos que os outros têm. Então é uma fase de muito conflito interpessoal mesmo, conflito interno. E que isso precisa ser falado, precisa conversar. E assim, lembrar também, igual a gente está falando, vai passar. Vai passar. O adolescente tende a ficar mais irritado. Qualquer coisa às vezes irrita, incomoda. Às vezes lá os pais, né, vão pegar no pé por causa de alguma coisa, vão falar alguma coisa, logo fica irritado com o pai e com a mãe, acha que está intrometendo muito, mas lembrar que vocês ainda são da responsabilidade do pai e da mãe. Vocês ainda não assumem a responsabilidade no que acontece na vida de vocês, né? A responsabilidade ela vai progressivamente crescendo e vocês vão tendo que assumir. Depois eu vou falar para vocês, tem 4 tarefinhas que são tarefas do adolescente. E que isso é no decorrer da adolescência, que é uma fase grande, porque daqui a pouco vocês vão ser adultos e vão ter que assumir responsabilidade. Então, lembrar disso, que vai ter dia que vai olhar para o espelho e vai achar, nossa, hoje eu estou esquisito. E às vezes não sabe nem expressar direito o que está acontecendo. Sem dizer que outros sentimentos vão surgir, né? Relacionados mesmo à questão da sexualidade. E que podem gerar dúvidas, né? A gente tem que lembrar que quando há uma dificuldade na orientação em casa, ou às vezes são muitas dúvidas, o pai e a mãe podem estar levando um profissional de saúde, no médico, e o médico pode estar orientando vocês a respeito de algumas dúvidas que vocês tiverem, se for alguma coisa que tem dificuldade de estar conversando com o pai e com a mãe. Mas lembrar que é dentro da família, gente, que é a nossa primeira sociedade onde a gente vive, é que a gente pode contar com o pai e com a mãe para poder ajudar a gente nesses questionamentos, né? Tem uma coisa hoje em dia que preocupa muito a gente em relação a vocês, que é porque vocês são da era da informática, né? Numa fase que a informação está dada. Vocês conseguem qualquer informação na internet. Mas será que essa informação é confiável? Então a gente tem que também ter esse cuidado. Se tem alguma dúvida, ter o cuidado de onde que está pesquisando, o que está falando ali, se aquilo é verdade ou não. Não é todo site que vocês podem confiar, né? Então, essas dúvidas que são geradas no decorrer da adolescência precisam ser trabalhadas, né? Em relação, quando a gente percebe que a coisa está passando dos limites, porque, por exemplo, às vezes a gente fala, a criança e adolescente não tem depressão, não tem ansiedade, e tem. Então, a gente tem que ficar atento em relação aos sinais, aos sintomas. Se achar que está muito estranho, que os sentimentos estão fugindo do controle, tem que conversar com alguém que vocês têm intimidade, até para saber se aquilo é natural ou se está extrapolando, se está passando dos limites e que precisa de procurar ajuda, né?
A gente falou um pouco dos cuidados com o corpo, que englobam aí o cuidado mesmo corporal, com a higiene corporal, mas a gente tem que lembrar que nossa alimentação é importante. O que eu como, o que eu bebo, né? Porque tudo que a gente coloca para dentro do corpo é o que vai impactar nas nossas funções orgânicas. Então, minha alimentação, se ela for saudável, o risco de eu ter doenças no futuro diminui, né? As doenças que hoje em dia estão muito presentes, inclusive iniciando na adolescência, que a gente tem que ter cuidado, como diabetes e hipertensão, que são as doenças muito comuns. Hipertensão, que a gente fala doença cardiovascular, são as que mais matam, e a gente tem que prevenir desde agora, desde a infância e a adolescência. Então, ter uma alimentação saudável ajuda na nossa saúde, que seria o quê? Uma alimentação equilibrada. A gente não precisa eliminar nada da nossa alimentação, a gente tem que ter moderação, né? Ter moderação principalmente no quê? Frituras e doces, né? Coisas muito gordurosas e com muito açúcar. Isso aí tem que ser moderado, evitar o máximo possível comer só de vez em quando, e ter uma alimentação mais rica em verduras, frutas, fibras, e aí entra o nosso arroz com feijão, que é uma dupla que casa direitinho com os complementos que tem que fornecer. Além da alimentação, a atividade física é super importante. A atividade física vai ajudar também a gente nas nossas funções orgânicas. Então, para o adolescente, o que é o ideal? Seria escolher alguma coisa que gosta de fazer. Nem sempre vai ser possível. Nessa fase agora que nós estamos de pandemia, houve uma parada e dificultou bastante as atividades, né? Principalmente os esportes coletivos, que a maioria dos adolescentes gostam, deu uma parada, por exemplo, futebol, vôlei, ficou um tempo sem poder estar fazendo. Mas, por exemplo, uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma academia, deve estar no nosso dia a dia. A gente deve colocar isso no nosso dia a dia. Outra coisa que é importante são as relações sociais, que é a gente ter lazer, é a gente encontrar com os amigos, é a gente ir numa festinha. E quando a gente fala em relação à fase da adolescência, é a fase também da experimentação. E a gente tem que ter cuidado, né, com essa fase. Você quer perguntar? Eu queria perguntar em relação por exemplo, eu sei que assim, cada um tem o seu momento de ter, por exemplo, os primeiros sintomas, né? E eu sei que algumas pessoas elas ficam, por ainda não terem tido, e tem muitas pessoas em volta delas que tiveram, às vezes elas ficam meio inseguras. E aí depois, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que assim, é uma dúvida e é um questionamento que muitos fazem. Acho que seria interessante. Sim. Você fala as experiências de modo geral ou alguma coisa específica? Em relação, por exemplo, como é que eu posso explicar? Alguns já cresceram mais, outros menos, a voz mudou, sabe? Entendi. A fase, gente, é uma fase longa e ela é individual. Vai ter menina, por exemplo, que vai menstruar com 9 anos. Vai ter menina que vai menstruar com 14. Então, é muito individual. Né? Até 15 anos, no caso das meninas, a gente considera que está normal. A partir dos 15 anos, se a menstruação não vier, é interessante ir procurar assistência médica para saber se tem alguma coisa que pode estar acontecendo, impedindo a vinda dessa menstruação, né? Então, assim, tem alguns marcos que são importantes. No caso dos meninos, alguns vão crescer mais, num período, às vezes, inicial maior, e outros, às vezes, é depois que vai vir o estirão, né? Tem menino que é ali com 14, 15 anos que começa o estirão, Já tem menino que com 11, 12 anos o estirão já está estabelecido.
né? O menino já está crescendo. Então, assim, é uma fase individual. Mas muitas vezes a gente tem que levar em consideração, no caso dos meninos, que eles se preocupam. Às vezes um está muito grande, o outro não cresceu, eles se preocupam com o crescimento. Às vezes mais do que as meninas. Então, o ideal é, se tiver muito fora do padrão, é procurar assistência e verificar. E nós temos que lembrar que são coisas, o que influencia? A questão genética, que já vem estabelecida, e as questões externas também. A gente estava falando aqui agora de esporte. Por exemplo, para crescimento, praticar esporte ajuda no nosso crescimento, né? Ajuda a estar em relação às articulações, à musculatura, a fortalecimento. Agora, nós temos que lembrar, por exemplo, se minha mãe e meu pai for pequenininho, talvez eu não vou ser muito grande. Geralmente tem uma estimativa, que a gente faz um cálculo de acordo com a altura da mãe e a altura do pai, e estima até quanto que aquela criança pode ir. Né? Vou dar um exemplo. O Álvaro, nós fizemos a estimativa, o médico, o endocrinologista que fez o cálculo, falou para nós que é em torno aí de 1,88 m, 1,90 m. Que no máximo 2 metros, que ele não vai mais do que isso. Pelo cálculo da altura do meu marido com minha altura, que é uma média, não é uma coisa certeira. Então, assim, vai depender muito disso, da questão genética e das questões também externas, porque tem coisas que podem atrapalhar. Agora, não, meu pai é grande, minha mãe é grande e eu estou pequeno. Então, às vezes, tem que olhar se tem algum distúrbio do crescimento, porque existem problemas que podem causar distúrbio do crescimento. Né? Maísa, a minha mãe, quando ela costumava dizer assim, criança tem que dormir para crescer saudável. Isso. Eu vejo hoje que os adolescentes dormem pouco. Tem algum impacto, né? Assim, tem impacto, tem, mas se de forma íntima, da questão do sono. Porque eu vejo que hoje os adolescentes têm ficado muito tempo em redes sociais, dormindo pouco. Eu gostaria que você abordasse essa situação. O sono é super importante. Eles falam que o nosso hormônio do crescimento, ele age durante o sono, né? Então, ter um bom sono é importante em relação a crescer, mas não só a crescer. Porque na hora que a gente está dormindo é que a gente restabelece a nossa saúde, as nossas energias que a gente gastou ali durante o dia, durante o sono, que a gente estabelece. Também a gente tem que lembrar que cada um tem um padrão de sono diferente do outro. Em média, eles falam que o adolescente deveria dormir em torno de 8 horas, pelo menos, por dia. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm um limiar um pouco maior e um pouco menor, né? Tem pessoas que dormem 6 horas e está suficiente. O problema, às vezes, é que o adolescente vai dormir tarde, porque ficou até tarde lá jogando no computador, e no outro dia ele acorda sonolento, ele fica sonolento, ele passa o dia, amanhã sonolenta, querendo dormir um pouco mais, porque às vezes é de manhã que a gente tem mais sono, não quer levantar, né? Se pudesse, ficava lá deitadinho, dormindo. E às vezes isso atrapalha o dia a dia, porque aí a falta de sono, gente, vai diminuir nossa concentração, né? Vai diminuir nosso desempenho. E isso em tudo. O desempenho escolar, né? O desempenho nas tarefas. Porque mesmo que fosse assim, eu não estudo de manhã, eu estudo à tarde. Mas vocês têm algumas atividades que vocês fazem pela manhã. Se eu acordo sonolento e, por exemplo, vou fazer uma atividade física, eu vou ter dificuldade, né, de fazer essa atividade se eu estou com sono. Se eu vou fazer uma leitura, eu não vou concentrar e não vou conseguir entender o que é que eu estou lendo. Então, o sono é de suma importância. E a gente tem que ter cuidado, gente, porque tudo no nosso organismo é costume. Se eu costumo deitar meia-noite e acordar 6 da manhã, muitas vezes, mesmo se eu deitar 10, eu não vou conseguir dormir, eu vou dormir meia-noite. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter a hora para poder, tipo assim, não, 10 horas eu vou encerrar minhas atividades e vou deitar. Porque também, computador e celular,
para quem tem problemas com sono, a gente recomenda algumas atividades que a gente chama de higiene do sono. Uma delas é não mexer no celular nem no computador. Se, por exemplo, eu atendo alguém lá que está me contando que tem insônia para iniciar o sono, porque a insônia também depende, né? Ela tem a inicial, no meio da noite e a final. Aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, higiene do sono. O que é isso? Parar as atividades um pouco antes de deitar. O celular, o ideal é eu parar pelo menos meia hora antes de eu ir para a cama deitar. E deixar ele lá quietinho, desligado e longe da cama. Porque senão toda hora que ele tocar eu quero olhar e ver o que é. O computador e a televisão funcionam do mesmo modo. A gente fala que não é interessante ter uma televisão no quarto. Apesar que a maioria das pessoas às vezes tem. Mas o que a gente tem que ter? Disciplina para falar, agora eu vou desligar a televisão, que agora é hora de eu dormir. Né? Tem pessoas que a gente recomenda não fazer leitura antes de dormir, mas isso é individual, porque tem gente que está lendo e a leitura está tão interessante que ela perde o sono, que ela quer ler até chegar no final. Já tem pessoas que a leitura dá sono. Então, é um pouco individual. A gente geralmente entrevista a pessoa e vê como que é. Tem pessoas que vai rezar para o sono vir. Então, assim, além disso, a gente fala para evitar de tomar café, Coca-Cola. Por que Coca-Cola? Porque ela tem muita cafeína. Chá mate, chá preto, chá verde, antes de deitar. Porque são coisas que estimulam e vai talvez tirar seu sono. A gente recomenda também evitar atividade física muito perto da hora de dormir. Porque a atividade física também vai estimular, vai liberar substâncias que também vão atrapalhar um pouco o sono. Fazer atividade um pouco antes ajuda a dormir bem. Não pode ser na hora próxima da hora de deitar. E outra coisa também que a gente pede para evitar é de comer, jantar, né? Que seria a refeição maior, perto da hora de dormir. Porque também pode atrapalhar. Então, assim, o sono, ele é fundamental para qualquer pessoa. Na fase da infância e da adolescência, é super importante por conta dessa questão do crescimento e desenvolvimento. Eu também queria eu queria perguntar se é comum também os adolescentes eles terem dias assim que meio que eles estão vivendo no automático, sabe? Que você faz alguma coisa, você está fazendo só por fazer e você não quer estar lá, entendeu? Sim. E se isso constantemente é comum ou não? A gente sabe que todos nós, vocês que estão aqui estudando e que a família preocupa, tem uma rotina. O estabelecer da rotina é importante para a gente. Então, vai ter coisas que a gente vai fazer no automático. Mas qual que é o cuidado do automático que a gente tem que fazer? Estou falando assim, tem coisas, por exemplo, dirigir é automático. No início, você pensa, vou passar a marcha, vou ligar o carro, vou pôr o cinto. Depois você faz tudo automático. Mas é um automático que está ali no nosso subconsciente que nos ajuda a estabelecer aquela tarefa. O problema do automático seria a gente não ter consciência do que a gente está fazendo. Por exemplo, vocês estão aqui na aula, tendo uma atividade, mas não está entendendo nada que está sendo falado. Ou então não está prestando atenção. Ou então está ali lendo, mas não está lendo, está pensando em outra coisa, lá longe. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O cuidado que tem que tomar é esse que você falou. Se for uma constante, precisa avaliar. Porque tem pessoas que têm mais dificuldade de concentração, mais dificuldade de aprendizado, e isso precisa ser olhado. A questão do automático, igual eu falei, algumas coisas vão ser automáticas. Outras a gente tem que concentrar e ter atenção para poder essas coisas saírem da melhor qualidade possível, né? E por que da melhor qualidade? Porque isso vai refletir para a gente lá no futuro. E talvez no presente, ali na hora, né? Então, não há preocupação de, às vezes, estar lá no mundo da lua, que isso pode acontecer.
não pode ser uma constante, né? Vai ter dias que vocês vão estar mais distraídos, às vezes está pensando muito em alguma coisa que vai acontecer, e a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se eu fico muito preocupado com o que vai acontecer, às vezes isso pode gerar uma ansiedade, e que seria, quando ela é extrema, patológica, que a gente fala, que aí já seria uma coisa que iria atrapalhar você no dia a dia, né? Então, lembrar disso, algumas tarefas nossas vão ser feitas no automático. Dirigir, andar de bicicleta, a gente não pensa mais para fazer, ela está no automático. Só que tem coisas que a gente tem que ter consciência. Enquanto eu estou dirigindo, eu tenho que ter atenção com quem está do meu lado, quem está na frente, né? Então, assim, e ter esse cuidado, se andar muito distraído, não está conseguindo concentrar, às vezes precisa pedir ajuda para avaliar se isso está dentro do esperado ou não. E ter o cuidado, gente, a gente acabou de falar aqui dos eletrônicos, eles fazem isso com a gente, né? Às vezes eu pego muito no pé dos meninos para saber quantas horas eles estão passando na internet. Porque o ideal seria que vocês nenhum tivesse celular. Mas a gente entende que na era que a gente está, isso é impossível. Até porque muitas coisas são feitas dentro do celular, né? Às vezes os grupos de aviso, e-mail, o celular é uma mão na roda, ajuda a gente em várias coisas. Mas a gente tem que ter cuidado com a quantidade que a gente anda usando, o que a gente anda fazendo nele, o que a gente anda pesquisando, né? Então tem que ter esse cuidado. E em relação à nossa mente também. Hoje em dia já está tendo pesquisas, para vocês adolescentes, é uma coisa que já está habitual e que tem menos impacto quando usado de maneira adequada. E qual seria essa maneira adequada? Assim, quantos tempos mais ou menos de uso? Quanto tempo? Eles falam que a média diária ideal é de 2 a 3 horas por dia, não mais do que isso. E a gente sabe que às vezes a gente passa mais tempo do que isso. A maioria dos celulares dão para a gente a média que a gente ficou no dia, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, criança, não sei se vocês têm irmãos menores, o ideal é que não use o celular. Hoje em dia, eles fizeram várias pesquisas que mostram que a criança em fase inicial de desenvolvimento, da fala, principalmente as menores de 3 anos, que o celular traz um prejuízo muito grande no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a gente tem que ter parcimônia no uso, né? Às vezes uma combina lá, porque vocês têm outras coisas para fazer, não é só ficar nas redes sociais ou pesquisando ou jogando. Então, às vezes é pôr um limite, tipo assim, ó, eu vou sentar para jogar, eu vou jogar 1 hora, depois eu vou parar e descansar um pouco minha cabeça, né? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente falou da onde que entra, onde que pesquisam, o que joga, eles viram que os jogos que têm uma violência maior neles também podem levar a adolescente e ao adulto a ter atitudes violentas também. Então a gente tem que ter cuidado para saber até onde que é realidade e o que é ficção. Então, muitas vezes é o pai e a mãe que tentam estabelecer, mas isso tem que ser sentado junto com o adolescente e conversado, né? Outra coisa que eu sei que a maioria não gosta, porque os meus lá em casa não gostam, que às vezes a mãe querer pegar o celular e olhar o que é que vocês estão olhando. Invasão de privacidade, mas não é, gente. Né? Muitas vezes a gente vê, teve uns tempos aqui, uns 4, 5 anos atrás, que estava havendo suicídio por conta de jogos, que eles chamavam de jogos mortais. Ia dando as tarefas para as pessoas e elas tinham que cumprir. E muitas vezes a última tarefa era ou matar alguém ou tirar a própria vida. E eles foram ver, em São Paulo teve muito isso, a maioria das pessoas envolvidas do outro lado do computador eram adolescentes. Chegaram a ser presos, ficar presos pouco tempo, porque eram adolescentes, né? Que a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com quem está lá do outro lado. Outra coisa importante, está na rede social, está trocando ideia, está conversando com outra pessoa, você não sabe se aquela pessoa é aquela que está lá na foto,
está falando com vocês que é adolescente, ou que mora em tal lugar, e às vezes não é. Às vezes é um adulto, está lá uma foto de menina, adolescente, é um homem, e às vezes marca um encontro, e às vezes pode fazer alguma maldade. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que saber, tem que pôr maldade. Por exemplo, vocês não podem colocar lá endereço, para mandar endereço seus para qualquer pessoa. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Né? Então, as redes sociais e a internet é ótimo. Nossa, eu falo porque assim, eu não vivi, quando eu era adolescente, não tinha não, gente. Eu fui ter meu celular, eu estava na residência, eu já era adulta, eu já tinha feito a faculdade. E a gente, na faculdade, pedia um artigo, demorava 30 dias para chegar um artigo. Hoje eu vou lá na internet, digito, ele já está lá. Então é ótimo, só que a gente tem que saber usar. Eu acho que também uma questão que muitos adolescentes têm, talvez gostariam de saber hoje em dia, é sobre as relações amorosas. Sim. Porque aqui, agora, nessa fase, a gente está descobrindo o que é isso, né? Sim. Então, eu acho que seria também importante você falar um pouco. Ótimo. Com a vinda da adolescência, vem a puberdade, que é essa fase dos hormônios. E aí, a sexualidade da gente, ela vai ser aguçada. Porque a nossa sexualidade, gente, é desde o dia que a gente nasceu, que ela está presente na nossa vida. E ela, na fase da infância, ela está presente de várias formas. Que a gente até chama fase oral, fase anal, e aí vai. Na adolescência, com a vinda dos hormônios, a sexualidade ela é estabelecida, a identidade de gênero aparece, e a pessoa começa a ter interesse relacionado às questões das relações, né, inclusive da relação sexual, né? Então, os hormônios feminino e masculino vão determinar essa chegada desse interesse, que talvez na infância vocês não pensavam nisso, não pensavam de estar namorando, né, de ter alguém. E já na adolescência, isso vem de forma mais presente, né? Mas a gente tem que pensar, que a gente falou, inclusive, a questão da vontade de ter relação sexual, isso acontece na adolescência, né? E a gente tem que pensar que tudo que a gente faz tem consequências. Então, a gente tem, primeira coisa, respeitar o momento certo, porque cada um tem o seu momento, né? Às vezes a gente fica na dúvida se aquilo é para agora, se é para depois, se é para mais tarde, né? A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz tem consequências futuras. Então eu tenho que fazer as coisas com responsabilidade. Se eu resolvo que eu vou iniciar atividade sexual, eu preciso ter responsabilidade com as consequências que isso pode gerar. O que acontece se a pessoa jogar 16 horas seguidas? Você fala jogar jogo? Na verdade, a gente sabe que o que vai afetar um pouco é a questão do estímulo mental, né? Você demora um pouco para voltar para ali do dia a dia, né? E vai ter um cansaço mental relacionado àquilo ali, né? Então, assim, o ideal é que não aconteça. A gente sabe que tem, inclusive, hoje em dia, alguns jogos como se fosse Olimpíada, e que as pessoas ficam horas e horas jogando. Mas a gente sabe que para a questão mental, psíquica, isso não é o ideal que aconteça. Então, você vai ter cansaço mental, às vezes você vai ficar mais... a concentração vai diminuir nas outras coisas, nas outras tarefas. Às vezes você não vai se alimentar na hora certa, né? Não vai comer, vai ficar ali às 16 horas ligado, ou às vezes comendo e não está vendo nem o que está comendo, né? E às vezes as consequências pode advir na nossa saúde, que pode ser várias coisas, se isso aí se repetir muitas vezes. Isso pode gerar, tipo, muito olheira? Pode, porque a olheira tem a ver, tem algumas coisas que podem determinar, uma delas
O fato de estar ligado no computador, olhando para a tela, é uma das coisas que pode dar cansaço visual e a presença de olheiras. Outra coisa que pode causar, se você for muito alérgico, geralmente a pessoa alérgica, naturalmente, ela tem olheira. E quando você dorme, não. Sexto ano, qual é a pergunta de vocês? É a pergunta da Daniele. Pode falar. Por exemplo, uma menina em média de 7 anos de idade, ela sofre um assédio sexual. Qual que é a consequência que o corpo dela pode reagir? Deu para ouvir a pergunta da Daniele? Doutor? A questão do abuso sexual, ele pode acontecer em qualquer idade. A gente já viu alguns casos de abuso de bebê, né? Então, por exemplo, quais são as consequências? O abuso sexual, ele pode ser várias maneiras. Pode ter o abuso relacionado só ao toque, por exemplo, de manipular a genitália da criança, pegar lá na região de vagina da criança, né? Ela fala de menina, mas nos meninos também, manipular a região peniana, carícias, que vão além, né, de carinho mesmo, natural, que a gente recebe quando é criança. E pode haver o abuso, que é mais severo, que seria com a penetração. Seria a penetração do pênis na vagina da criança. Então, isso traz consequências. As consequências maiores que a gente vê são relacionadas ao psicológico. Ao físico também, né, gente? Porque uma criança de 7 anos, muitas vezes, ela ainda não está preparada, até porque o organismo dela ainda não liberou os hormônios para poder estar preparado com a relação sexual. Então, pode machucar a região, pode lacerar a vagina, pode haver sangramento na região. Por favor, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Só a última pergunta aqui da Daniele por hora, depois ela vai fazer outra. Pode fazer, Daniele. Mas para encerrar com durante a fala dela. Por exemplo, um pai e uma mãe que não apoia o filho em nada. O que ele pode desenvolver ou a quem ele pode procurar? Para finalizar, em relação ao abuso sexual, às vezes, nos meninos, a penetração pode ser na região anal e machucar a região. Então, muitas vezes, a gente vê no hospital chegar crianças, adolescentes e adultos também que sofreram abuso. A primeira coisa que é feita é um exame na região para ver o que comprometeu. E é feito um acompanhamento também psicológico, porque aquela pessoa fica marcada. E ela precisa ter um apoio psicológico para ela poder superar, porque isso pode trazer traumas para o resto da vida, né? É importante que vocês saibam que é preciso procurar alguém e contar se isso acontecer, ou com vocês, ou com alguém que vocês conhecem. Alguém que vocês têm confiança, e às vezes até quando for em consulta médica. A consulta do adolescente, ela é uma consulta que a gente pede o pai e a mãe para dar licença. E fica alguns minutos conversando com o adolescente, depois o pai e a mãe voltam. Então, muitas vezes, a gente guarda o sigilo, porque, por exemplo, o que me é contado lá, eu não posso sair contando para todo mundo. E, então, muitas vezes, quando eu tenho dificuldade em casa, que às vezes não tenho, principalmente em relação às questões relacionadas à questão sexual, à sexualidade, à identidade de gênero, e eu não tenho apoio em casa, às vezes eu tenho que estar procurando alguém que eu tenho segurança, né? Pode ser alguém da família, às vezes uma tia, um tio,
alguém que seja mais próximo, que vocês tenham confiança. Pode ser também, igual a gente está falando, procurar alguém do serviço médico. Pode ser o próprio médico, pode ser o psicólogo. Então, muitas vezes, a gente vai compartilhar essas coisas com alguém que você tenha confiança, que seria o ideal. Né? Até porque a gente não pode estar chegando e falando para qualquer pessoa que talvez não vai saber te ajudar. Então, o ideal seria que procurasse a ajuda de alguém capacitado. Igual eu falei, às vezes a maioria aqui tem plano de saúde, mas todo mundo mora num bairro, todo bairro tem assistência de uma unidade de saúde, e lá tem um médico de saúde da família e comunidade. Ele está preparado para esse tipo de atendimento. Né? Lá também tem equipe multidisciplinar, tem uma enfermeira, tem assistente social, tem psicólogo, tem nutricionista, eles todos dão, assim, educador físico, fisioterapeuta. Então, assim, por exemplo, se está tendo alguns conflitos em casa, a gente pode pedir avaliação do psicólogo. E às vezes ter uma conversa com o psicólogo vai ajudar. Porque às vezes o próprio psicólogo vai chamar a mãe e o pai e conversar para entender o que está acontecendo. E, igual eu falei, o sigilo está garantido. Tá? A gente só quebra o sigilo quando é algum vulnerável que não tem capacidade de tomar decisões. E quando é uma coisa muito severa, que aí exige alguma atitude, e aí a gente tem que chamar o responsável e conversar a respeito. Né? Mas são coisas que são difíceis de acontecer, que às vezes, além de envolver, por exemplo, se for um caso de abuso, muitas vezes a gente tem que acionar até outras instituições, né? Que seria a questão relacionada, né, aos direitos da criança e do adolescente. Isso não é só com criança e adolescente. No caso do adulto também, a questão da mulher, que é mais agredida na fase adulta, né? E também o idoso, que às vezes a gente vai na casa do idoso e vê que ele está lá sozinho, não tem ninguém que ajuda ele está abandonado, ele está passando fome, está passando dificuldade. Então, a gente tem também a quem recorrer. Acho que é. Doutora, mais uma pergunta do sexto ano. A Camila. Se uma pessoa tiver problema familiar, sei lá, e ela guardar para si depois, por não aguentar mais e estourar, qual é a melhor coisa a, sei lá, fazer? Doutora, ela perguntou, quando a pessoa, por muito tempo, ela fica guardando os problemas dela para si, não repassa para ninguém, aí chega no momento que ela estoura. Qual que é a melhor coisa que ela pode fazer? É isso? A gente fala que seria interessante, quando é uma coisa que está agravada, seria interessante, talvez, fazer sessões de terapia com o psicólogo. O psicólogo, a gente tem um pouco de preconceito, que a gente acha que o psicólogo, às vezes, fala assim, não estou doido para ir no psicólogo, não. Às vezes a gente acha que é só a gente que tem transtorno mental que vai. E a gente ir no psicólogo ajuda a gente a transpor as coisas que estão acontecendo, ele pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes, se a gente tiver, igual a gente falou, alguém de confiança na família, seria interessante desabafar. Não é bom a gente guardar tudo para a gente. Só que é igual a gente falou, tem que ser alguém de confiança, porque talvez você não quer que conte aquilo para ninguém, né? A melhor opção seria o acompanhamento com o psicólogo, se for uma coisa que está atrapalhando seu dia a dia, seria interessante. E assim, por mais que seja difícil falar, é importante a gente falar. Porque é igual você falou, se a gente acumular questões internas, angústias, vai chegar no ponto que a gente explode mesmo. E às vezes a gente explode de várias maneiras. Ou fica agressivo, ou fala coisa que não deve, ou fica deprimido, ou fica ansioso. Ou tem pessoas que a ansiedade fica tão crescente que às vezes manifesta sintomas de síndrome do pânico.
que às vezes fica apavorado, querer correr, querer sumir. Então, assim, é interessante que a gente tenha como estar desabafando. E procurar alguém da área de saúde, pode ser o médico, pode ser a enfermeira, pode ser o psicólogo, seria de grande valia, ajudaria. Ou, igual eu falei, alguém que vocês confiem e que vocês têm certeza que pode conversar a respeito daquilo ali. Porque talvez a pessoa não vai saber te aconselhar, mas às vezes ela vai saber procurar ajuda para você. Né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? A gente estava falando. Se, por exemplo, alguém estiver tendo uma crise de ansiedade, né, e não tiver ninguém por perto, não estiver perto da pessoa, como você pode evitar? A melhor ajuda seria a gente tendo disponibilidade para ouvir. Acolher a pessoa sem preconceito, porque às vezes a gente é ser humano e a gente julga, né? Então, às vezes a gente fala, por que você está ansioso desse jeito? Não precisa disso. Talvez a melhor opção não é essa. Talvez a melhor opção é falar, eu estou aqui do seu lado para te ajudar no que você precisar. Estou aqui para te ouvir. Se você quiser falar, eu vou ouvir. Porque muitas vezes a ansiedade da pessoa falar para você já ajuda ela a amenizar aquela sensação ruim que ela está tendo. Né? E assim, gente, nós todos já passamos por isso. Às vezes, igual eu falei, quando é uma coisa frequente e que está atrapalhando o dia a dia, precisa buscar ajuda. Mas um dia ou outro, a gente acordar mais ansioso, nervoso, triste, às vezes cabisbaixo naquele dia, não está muito bem naquele dia, isso acontece com qualquer pessoa. E a melhor forma é a gente ter disposição para ouvir o que a pessoa tem para falar. Sem julgamento. Quem levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar. Pergunta da Daniele, do sexto ano. Pode falar. Por exemplo, a ansiedade em adultos, ela pode ser pior do que no adolescente ou é a mesma coisa igual a... A ansiedade, os sintomas, às vezes refletem o nosso corpo. Então, pode ser sintomas parecidos, tanto no adolescente quanto no adulto. Mas o que vai causar, muitas vezes, são problemas diferentes. Porque o adolescente, às vezes, a ansiedade surge com as relações pessoais que ele tem. Às vezes é o medo de ser rejeitado, é o medo de não encaixar na turma. E no adulto, tem outras coisas envolvidas que o adolescente, às vezes, ainda não está preocupando. Por exemplo, o adulto, ele é provedor, ele tem que colocar as coisas em casa. Então, muitas vezes, se ele tiver um emprego que é difícil para ele, ou se ele perder o emprego e ficar sem a renda, isso pode ser um motivo de gerar ansiedade. Se o casamento dele não está indo bem, isso pode ser um motivo para gerar ansiedade. Se ele percebe que o filho está sofrendo alguma coisa, isso é um motivo para gerar ansiedade. Os motivos são diferentes, mas os sintomas são parecidos. Os sintomas, gente, envolvem sintomas corporais, que às vezes é o quê? O coração acelerar, suar frio, sensação de desmaio, às vezes sensação de opressão, peso no peito. Muitas vezes as pessoas procuram um médico contando assim, eu estou sentindo uma dor no peito. E às vezes a gente investiga aquela dor, porque a gente tem que descartar as doenças. Mas a hora que você conversa com a pessoa, você percebe que aquela dor é mais relacionada à ansiedade. E tem outras coisas também que pode provocar, que tem pessoas que manifestam diferente. Por exemplo, ele fica ansioso, ele dá uma crise de diarreia. Às vezes, assim, vai apresentar um trabalho lá na frente, né, para vocês aqui. Na hora de apresentar, a pessoa dá uma crise de diarreia e tem que correr no banheiro. E às vezes dá diarreia mesmo. Então, as manifestações são variadas.
né? E as mais comuns é a dor no peito, a dor de estômago e dor de cabeça. São as mais comuns. E junto com isso pode vir o que a gente falou. Aceleramento do coração, sensação de falta de ar, opressão no peito e vontade de sumir, né? Porque às vezes a pessoa quer correr e sumir. Quem levantou a mão aí pode falar. Uma pergunta do 6º ano. Sobre pelos pubianos. Qual a idade correta e se tem algum problema de tirar os pelos pubianos? Os pelos no geral, não apenas os pubianos. Uma pergunta. A outra pergunta, duas de uma vez. Pode falar. Se uma pessoa, vamos supor que ela nasceu um menino e ela, for trans, ela tem direito de usar o banheiro de mulher? Ou Acho que ela entendeu. A senhora entendeu, doutora? Ela perguntou o seguinte, sobre uma pessoa que nasceu trans, né, masculino ou feminino, se ela tem o direito de usar o banheiro oposto, o banheiro com o gênero a qual ela se identifica. É isso, Camila? Isso. Duas perguntas, a do pelo e a do banheiro. Tá. A primeira pergunta é a respeito dos pelos, né? Os pelos em torno, igual a gente falou, as meninas, primeiro vai aparecer a mama e depois os pelos. Então, em torno aí de 9, 10 anos, os pelos começam a aparecer. Muitas vezes são pelos finos, em pequena quantidade, e à medida que vai crescendo, os pelos vão engrossar e aumentar a quantidade. E os meninos é em torno de 11, 12 anos que os pelos vão aparecer, demora um pouco mais. Igual eu falei, cada um tem sua fase. Só que a gente acompanha e respeita, né? Porque cada organismo é de uma forma, mas a média é essa idade que eu falei. Tirar os pelos pubianos não tem problema, e nem os da axila. Antigamente, os pelos, eles serviam para proteger a região, né? Mas hoje em dia, a gente usa roupa, né, gente? Então, a calcinha, ela protege a região. Então, retirada dos pelos não faz mal, não. O que tem que ter cuidado é com o jeito que vai retirar, né? Por exemplo, se for usar gilete, tem que ser no sentido do pelo, tem que ser um gilete único, o gilete daquela pessoa, ela não vai compartilhar com outra pessoa. Mesmo na axila também não é interessante que ela compartilhe, seja dela, aquilo ali, individual, para não encravar os pelos. Se for tirar com cera, tem que ter cuidado aonde que vai, tem que ser uma cera descartável, que é o ideal. E se for tirar definitivo, também tem que ter esse cuidado no local que a higiene seja correta, né? Porque hoje em dia até de forma definitiva, mas no adolescente, como tem essa transição, os pelos estão finos, depois eles engrossam, o ideal é esperar um pouco, a hora que tiver um pouco mais velho, para poder estar, se for fazer definitivo. Então não faz mal. E o que pode trazer de benefício? Por exemplo, na axila. A gente percebe que quando a gente apara os pelos ou tira, a gente transpira um pouco menos, né? Então, assim, hoje em dia também, tem algumas meninas que preferem deixar o pelo, né? E isso é natural, não tem problema. Só que nossa sociedade estabeleceu, por exemplo, que as meninas tiram o pelo e os meninos deixam o pelo. Então, é uma coisa individual. Por exemplo, eu tenho um irmão, ele já está aí com seus 50 anos, e ele tira os pelos da axila. Ele fala, eu tiro, que eu transpiro demais, e quando eu tiro, eu sinto bem-estar. E tira sem problema e não importa. Então, assim, não há problemas na retirada. E eu falei aqui da questão que a gente usa calcinha, é importante, então, a gente frisar para as meninas, qual que é a calcinha ideal? Seria a gente usar a calcinha de algodão. Porque a calcinha de algodão, ela dá uma permeabilidade ali na transpiração melhor do que as outras. A de lycra, por exemplo, ela abafa muito a região. E quando a região é abafada, ela pode alterar a flora, dando algumas alterações locais, como surgimento de corrimento. Então, ou então coceira na região. Então, o uso da calcinha de algodão ela é importante. Lembrar que a calcinha, a gente lava ela com água e sabão neutro,
e deixa secar no sol, ou deixa secar e depois, se quiser passar o ferro, pode. Nada de amaciante, nada de água sanitária, de álcool nas calcinhas. Tem gente que taca esses produtos e ali pode irritar a região. Então, o ideal é não pôr nenhum produto, tá? Para poder preservar a flora natural da região. E sobre, então, a segunda pergunta, a respeito da questão trans, hoje em dia está tendo aí inclusive agora, recentemente, eles votaram a respeito dessa questão dos direitos dos LPGT, que entre os trans, que seria uma delas, o direito de usar o banheiro, qual o gênero ele identifica. Só que o governador vetou um dos artigos que dá esse direito, e eles agora estão lá discutindo se vai retirar o veto ou não do governador. O correto é que a gente tem que ter um certo cuidado e ter maldade nas coisas. Por exemplo, eu como mãe, tivesse uma menina, um menino trans, né, que seria a menina que se identifica como menino, eu não deixaria entrar no banheiro masculino sozinha, quando ela estiver dependendo da idade, porque é um risco. A gente sabe que as pessoas do grupo LGBT, e principalmente as trans, sofrem muita violência. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E esse direito é um direito que elas estão lutando para ter, de poder usar o banheiro de forma natural, sem discriminação ou problemas. Mas ainda não é um direito estabelecido. Então, muitas vezes, eles entram no banheiro, são hostilizados, são violentados, são agredidos. Então, a gente tem que ter uma maldade, ter um cuidado em relação a isso. Muitas vezes, as pessoas trans, com o passar dos anos, eles vão mudando as características. Porque, por exemplo, o menino trans, ele começa a usar hormônio e ele vai nascer barba, né? Ele vai ficar com um aspecto masculinizado, ele retira a mama. E isso, muitas vezes, as pessoas não vão perceber que ele é trans. E, às vezes, ele vai poder usar o banheiro sem esses riscos que a gente falou, né? Inclusive, aqui em Patos, recentemente, eles aprovaram, não sei se vocês viram, uma lei sobre o uso do nome social. Porque para as pessoas trans é um sofrimento, às vezes, ele ser chamado por exemplo, é um menino trans e ele tem um nome feminino. Ele ser chamado pelo nome feminino em todos os estabelecimentos, inclusive os de saúde, que muitas vezes a gente não pergunta qual que é o nome social da pessoa. O nome social é o nome que ele escolheu para ser chamado. E agora o município aprovou uma lei que seria a identidade municipal com o nome social identificando aquela pessoa, né? Que a gente achou que é importante, porque assim, gente, essas questões são questões que a gente precisa estudar muito, porque a gente não tem muito entendimento. A sociedade, de modo geral, e até a gente que é da área de saúde, às vezes a gente vê coisas sendo cometidas e que são agressivas. Por exemplo, essa questão do nome social. Às vezes você atende a pessoa que é totalmente feminina e você tem que chamar um nome masculino. E aquilo constrange profundamente a pessoa. Então, mas são questões que estão realmente em voga agora, eles estão realmente lutando pelos direitos. E a gente precisa respeitar, né? Respeitar e fazer valer o direito dessas pessoas, né? E é complexo, igual eu falei, eu comecei a estudar porque a gente está vendo isso muito próximo, mas ainda não tenho entendimento 100% disso, não. Apesar de que a gente nunca tem entendimento 100% de nada. Mas o meu entendimento ainda a respeito é pequeno, e eu comecei a estudar pelo fato da área que eu atuo ser uma área de alta vulnerabilidade, onde tem muitos travestis, onde tem muitos profissionais do sexo, e que eu preciso entender e respeitar essas pessoas, né? Preciso atender indiferente de quem ela é, da cor, da religião, da opção sexual, da identidade de gênero. Eu tenho que atender igual eu atendo qualquer um. Então,
Infelizmente, a questão do direito estabelecido, ele ainda não está estabelecido no nosso estado, não. Ana Clara, você tem uma pergunta? Sim. Eu queria saber, a minha pergunta é uma pergunta mais questão psicológica. Eu queria entender por que algumas pessoas tendem a ter dores psicológicas. Psicológicas, a gente nem chama assim, no meio médico, né? A gente chama sintomas psicossomáticos. Seria o nosso psicológico somatizando e apresentando sintomas no corpo. Porque assim, gente, a gente se propôs a falar de saúde corporal, psíquica e social. Só que a gente não separa corpo e mente. A gente não separa. E o social está envolvido também. Então, assim, muitas vezes, como que seria essa dor? A pessoa tem a dor, ela está presente, ela é real, mas a gente investiga e não acha doença, patologia para explicar essa dor. Então, muitas vezes, ela tem a ver com a questão psíquica. E, às vezes, a gente tenta explorar como que estão as relações interpessoais, se teve algum conflito em casa, se ela está passando por algum problema que, às vezes, as pessoas não sabem, às vezes é só ela que está guardando aqui para ela. Então, geralmente seria isso. A gente tenta investigar o que do que está em volta da pessoa que pode estar estabelecendo. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça com frequência. E a gente investiga enxaqueca, doenças que causam dor de cabeça, seria uma dor de cabeça diária, a gente às vezes investiga até se tem alguma coisa no cérebro, né? Um tumor, um aneurisma. E, às vezes, a gente vai investigar aquela enxaqueca que a gente chama de enxaqueca tensional. É quando a pessoa passa uma raiva, uma tensão, um estresse e a dor de cabeça vem. Do mesmo modo, o exemplo que a gente deu da dor no peito. Por que preocupa a dor no peito? Porque a gente pensa, nossa, será que ela está com angina, que é um problema de coração? Será que ela está infartando? E, às vezes, a gente investiga tudo isso, está tudo normal. E mesmo o tipo da dor não encaixa na dor típica do infarto. E aí você investiga tudo, faz os exames, não vem nada. Às vezes você vai ver, aquela dor é apresentada quando a pessoa está sob forte estresse, ou quando ela está muito angustiada, ou quando ela está ansiosa, ou pelo medo que ela tem de ter um problema de coração. Então ela supervaloriza a dor. E a gente entende e às vezes esclarece para a pessoa que da forma patológica ela não tem nada. E muitas vezes aquilo ali costuma melhorar, porque a pessoa entendeu que aquilo é gerado pela questão relacionada ao psicológico, né? Doutora Marina, muito obrigada por enriquecer nossa manhã com conhecimento e palavras sábias. Saiba que é e será sempre bem-vinda ao nosso colégio. Passo a fala para a nossa diretora Maria Marta e a professora coordenadora do projeto, Rosicléia Faria. Obrigada e fiquem à vontade. Doutora Marisa, a senhora já é uma figurinha carimbada aqui conosco, né? Sempre que nós temos alguma necessidade de esclarecimentos, a gente recorre à senhora, não pela sua fala didática, carinhosa, a boa vontade de atender, né? E com certeza a senhora ajudou muito, né, a tirar muitas dúvidas que muitas vezes angustiam o adolescente e ele não tem a quem recorrer. Então, a senhora fez um grande favor a nós, vindo aqui, e prestou um serviço social muito relevante para nossos alunos. Tá? Nós agradecemos muito, e uma lembrancinha da senhora.
da escola. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Marisa, eu faço minhas palavras de diretora Marta, agradeço imensamente essa oportunidade, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né, e ainda mais tendo os seus filhos aqui, e eu estou muito feliz com o projeto que o 8º ano, como que isso aconteceu, né, foram dúvidas deles que eu levei até o Pelion, depois a Maria Marta, e eu estou bastante satisfeita de você poder falar com toda tranquilidade, porque talvez quando a gente tem um profissional, né, que é nessa área específica, né, para falar sobre isso, a gente se sente mais seguro. Nós, professores, a gente também tem, né, a gente estuda, a gente lê, a gente se informa. Mas, às vezes, algumas coisas a gente fica assim, puxa, será que eu sou a pessoa ideal para tratar de determinados assuntos? Então, foi por isso que esse projeto surgiu, né? A gente tem mais 2 palestras agora, mais para frente, e para tirar essas dúvidas. Então, tem um profissional que está atuando ali, que está dentro, né, vivenciando esses fatos, eu acredito que ajude muito. E eu vejo a oportunidade que eles estão tendo, e nós também, como adultos, é muito bom a gente rever esses conceitos, o que acontece com o adolescente, até para a gente poder trabalhar melhor com eles. Então, eu agradeço de coração, espero que a gente possa ter outras oportunidades, tá? Muito obrigada realmente por essas palavras e por esses esclarecimentos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? Igual eu falei no início, que coloca à disposição, como médico de família e comunidade. Uma das coisas que a gente tem de objetivo é a saúde na escola, e uma delas é essa questão de promoção de saúde, que seria estar aqui junto com vocês, conversando a respeito de vários assuntos. E eu estou à disposição do que vocês precisarem, né? Meus meninos estão aí, ainda vai levar alguns anos, mas daqui a pouco vão estar, Isabela já está quase saindo da escola, mas eu estou sempre à disposição. Trabalho lá na unidade base, então, para quem precisar ou precisar de alguma coisa, eu estou também à disposição como médico, tá, gente?